Então vamos, com a graça de Deus, trazer aqui um relato biográfico nesta manhã. Primeiramente, vamos abrir a Bíblia em Provérbios, capítulo 2, os versos 3 e 5, que vão nos ilustrar um pouco. O que vamos tratar hoje é sobre a conversão de Guilherme Miller. Miller é um personagem destacado na história adventista como um arauto nos Estados Unidos da América, mas não vamos hoje ler sobre o papel dele como pregador. Uma outra oportunidade, podemos trazer esta parte de sua história, mas queria me deter como que ele chega, até a conversão. Foi um caminho longo, até isso. Então aqui em Provérbios, no capítulo 2, os versos 3 a 5, diz assim: Se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então, que interessante, aqui a comparação de primeiramente estar atento, inclinar o coração, o ouvido, estar atento para discernir a sabedoria, a inteligência, o entendimento. E se clamarmos então por isso, termos esse interesse realmente, tal como alguém que busca o quê? Algo precioso, uma pedra preciosa, um tesouro, um ouro, uma prata. A pessoa, ela realmente se esforça ao máximo para adquirir aquela riqueza. E aqui fala que então devemos agir assim para alcançar o conhecimento de Deus. E assim vamos compreender o quê? O temor do Senhor. Outro texto bíblico também que gostaria de trazer é o de Filipenses, capítulo 4, os versos 8 e 9, que terão relação também com uma parte específica da nossa história. Um conselho muito atual, ainda mais num tempo em que vivemos de entretenimento de sobra. Temos atrações de todas as formas, de todos os aspectos. Temos então muito à disposição, não só em termos de informação, que a informação hoje está bastante difundida, mas também em termos de divertimento, entretenimento também. E devemos ter como princípio, nós como cristãos, o que está em Filipenses 4, 8 e 9. Diz: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então aqui até o próprio exemplo de Paulo deveria servir para os irmãos, Ele se coloca nessa posição, ele sabia muito bem a influência que tinha. E aqui devemos meditar, contemplar, pensar nessas coisas então elencadas aqui no texto. Então vamos à história de Guilherme Miller, que nasceu em 15 de fevereiro de 1782. Ele era o mais velho de 16 irmãos. Ele trabalhava arduamente ajudando seu pai na fazenda, mas sua grande paixão era ler e aprender. Sua família tinha apenas 3 livros: a Bíblia, o Saltério, que é uma coleção de hinos e de salmos, e um livro de orações. O jovem Guilherme leu este livro do início ao fim várias vezes. E aí mais tarde ele começou a pedir livros emprestados dos seus vizinhos. Depois que sua família ia para a cama, ele começava a ler.
indo até altas horas da madrugada. Durante o dia, ajuntava galhos dos pinhos, guardando uma grande quantidade deles em um esconderijo. Assim, à noite queimava os galhos de pinho na lareira para ter iluminação. Não usava velas, por serem caras demais para serem usadas frequentemente ou por longos períodos. Seu pai o proibiu de continuar fazendo isto, porque roubaria suas energias para o trabalho no dia seguinte. Durante o dia havia trabalho o tempo todo na fazenda, sobrando apenas a noite para ele ler. Assim Guilherme continuou suas leituras escondido. Não conseguia ficar longe do conhecimento. Lia por tanto tempo quanto se atrevia, e então subia para o andar de cima, evitando fazer qualquer barulho. Ele errava em fazer isso escondido. Deveria ter conversado com seu pai, podendo fazê-lo compreender que era importante ter um tempo para ler. Certa noite, seu pai acordou e viu claridade no piso térreo. Então, tomado de medo, desceu correndo a escada a fim de salvar sua família do que ele pensava ser um incêndio. Quando chegou ao fim da escada, apenas encontrou seu filho deitado diante da lareira, lendo algum livro emprestado. Vendo isso, seu pai ficou muito bravo e começou a perseguir o rapazinho pela sala, até que ele conseguiu subir para o seu quarto, indo dormir imediatamente, pelo menos naquela noite. Guilherme cada vez mais se aprofundou nos estudos. Logo, este aprendizado por conta própria fez com que ele fosse na leitura e escrita o mais avançado na sua comunidade. Mas agora vem o lado negativo. Isso que seria um desejo de muitos pais, gostariam que os filhos tivessem todo esse interesse pela leitura, mas ocorre agora um outro problema. Lowhampton, a cidade em que Guilherme Miller morava, era bem pequena. No verão, ele arrumou um trabalho temporário em Pulteney, Vermont, a alguns quilômetros de sua cidade. Lá conheceu a senhorita Lúcia Smith e dali em diante frequentemente encontrava razões para visitar Pulteney. Não tardou muito e Lúcia correspondeu ao interesse romântico. No ano de 1803, quando se casaram, ele se mudou para a cidade dela. Para sua alegria, naquela cidade existia uma biblioteca pública. A partir de então, começou a ler livros de todos os tipos. Sua esposa também o incentivava a ler, acreditando que quanto mais ele lesse, mais refinado ficaria e melhor marido e pai seria. Infelizmente, não foi exatamente o que aconteceu. Ele começou a ler livros de autores ímpios, céticos, descrentes que falavam abertamente contra Deus. Eram considerados pelo mundo grandes autores. Assim, ele deu as costas para a religião e, em seu lugar, aceitou o deísmo. É um conceito que hoje em dia não é tão popular no nosso tempo, mas na época era muito, muito forte. O deísmo é a crença que teve um Deus criador de tudo, realmente, mas depois que ele criou, deixou o humano por conta própria. Não se envolvia, não tinha interesse pela humanidade. Aqui diz então que esse engano então desviava muitas pessoas naquele tempo. Guilherme Miller começou a se reunir com os deístas de Pulteney. Suas dúvidas acerca da inspiração divina da Bíblia Sagrada eram cada vez maiores. Então, se Deus não tinha interesse por nós, obviamente, ele não teria inspirado também autores bíblicos para escrever e assim por diante. Durante 12 anos, ele continuou com as mesmas crenças. 12 anos, irmãos. Mas apesar de suas ideias errôneas, Guilherme era um homem que procurava ser justo. Seus vizinhos e amigos gostavam muito dele e nele confiavam, apesar de muitos não concordarem com suas ideias. Entretanto, o mais incomodado com ele era ele mesmo. Nunca se sentiu satisfeito com tais crenças. Reconhecia que tinha muitas coisas que ele não sabia.
Ao decorrer dos anos, a providência divina o levou para uma compreensão correta. Por fim, ele seria levado à conversão de forma rápida e imprevista. Mas então, continuando a história, então nós vemos que quem sofria muito com Miller ter essas ideias acerca de Deus e a Bíblia era sua piedosa mãe. Sua mãe orava muito para que ele abrisse seu coração para Cristo, porém as coisas continuaram do mesmo jeito por muito tempo. Neste tempo, Miller gostava de rir dos pregadores com seus amigos deístas. Os alvos de suas piadas eram principalmente seus próprios familiares, tais como seu tio Eliú e seu avô Phelps, que era um pastor batista. Ele imitava como eles faziam as pregações, imitava os tons de voz, os gestos, o fervor e até mesmo a tristeza que manifestava por alguém como ele. Isso tudo divertia muito os seus amigos. Apesar de Miller ficar contra a religião, o avô Phelps tinha muita consideração por ele. Certa vez, em uma ocasião em que procurava consolar a mãe de Guilherme, ele disse, esse avô de Miller, falou para a mãe: não se aflija tanto pelo Guilherme, ainda há algo para ele fazer pela causa de Deus. Ele nem imaginaria como se cumpriria, né? Aquelas palavras anos mais tarde. Quão útil seria a causa de Deus de fato. Aos poucos, o pensamento de Guilherme Miller foi mudando. De 1812 a 1814, ele esteve na guerra como capitão do exército. Lá refletiu sobre muitas coisas da vida, inclusive sobre a morte. Na Batalha de Plattsburgh, uma bomba explodiu a menos de 1 metro dele e de outros 3 homens. Outros sofreram ferimentos, mas Miller escapou ileso. Ele então ficou com uma profunda impressão de que o Deus do céu o havia protegido. Chegou a escrever uma carta para sua esposa dizendo sobre o ocorrido e comentando sobre a morte de um companheiro. Ficou muito abalado. As dificuldades levaram Guilherme Miller a lembrar de Deus. Durante anos ele achou que estava no total controle de sua vida, mas agora começou a perceber o quanto necessitava de Deus em sua vida. Guilherme se mudou para Lowhampton de volta após a morte de seu pai, a fim de que pudesse ficar perto de sua mãe e assim melhor cuidar dela. Anteriormente já foi dito que quando Miller estava na guerra começou a descrer do deísmo. Entretanto, apesar de começar a acreditar que Deus se importava com ele, ainda tinha dúvidas quanto ao cristianismo. Portanto, não houve uma mudança de vida, isso é, uma conversão. Sua mãe era uma dedicada cristã e, para agradá-la, de vez em quando, ele ia à igreja com ela. Além do mais, perante a comunidade, ele seria melhor visto. Então, naquela época, quem não era de uma igreja, não tinha uma religião, era mal visto. Então, para manter as aparências, né, vamos à igreja. Ainda de quebra, ainda agradava a mãe. Miller também achava que era bom sua esposa e seus filhos frequentarem a igreja. Ele até mesmo não se incomodava de ouvir seu tio Eliú pregando. Havia ocasiões, entretanto, que Eliú era chamado para pregar em outras igrejas e os diáconos se revezavam entre eles quanto a quem leria os sermões de um livro. Porém, eles não tinham muito estudo e não liam muito bem. Para Miller era no mínimo um tédio ouvi-los. Assim, quando ele sabia que seu tio não estaria, ele não ia à igreja. Em um determinado domingo, sua mãe perguntou por que ele não iria. Ele explicou que ele era um verdadeiro castigo ter que ouvir a tentativa de leitura dos diáconos. Disse que se ele pudesse ler os sermões, certamente estaria lá. Sua mãe, claro, não demorou em informar que seu filho estava à disposição para ler os sermões. Os diáconos gostaram muito da ideia, afinal era difícil para eles também terem que fazer aquelas leituras.
A partir de então ficou combinado que na ausência do tio Eliú, ele leria os sermões. As coisas continuaram assim por algum tempo. No dia 15 de setembro de 1816, os diáconos escolheram para Guilherme ler o sermão intitulado A Importância dos Deveres Paternos. Ele lia em voz alta, quando no meio do sermão ficou em lágrimas. Assim, tendo sido vencido pela emoção, teve que entregar a leitura para os diáconos. O Senhor falava que se desejamos que nossos filhos creiam em Deus, nós devemos crer primeiro. Se queremos que creiam no valor da oração, do culto, na igreja ou no lar, nós mesmos devemos crer antes. Foi neste ponto que provavelmente o Espírito Santo mexeu com sua mente. Miller percebeu o quão fingido estava sendo com seus familiares indo à igreja, orando com eles e até mesmo lendo um sermão, quando não cria em nada daquilo. Percebeu que era ele que estava errado e não os outros. Pouco tempo depois dessa experiência, ele escreve: subitamente a ideia de um Salvador me impressionou a mente com toda a força. Pareceu-me que deveria haver um ser tão bom e compassivo a ponto de tornar-se Ele mesmo expiação por nossas transgressões e assim salvar-nos de sofrer a penalidade do pecado. Imediatamente senti quão amorável seria um ser como esse. E imaginei que poderia lançar-me nos seus braços e confiar na misericórdia de alguém assim. Mais tarde também escreveu: Deus me abriu os olhos, ó minha alma, que Salvador descobri em Jesus. Então, nesse exemplo da conversão de Miller, nós nos recordamos do maior milagre que Deus pode realizar, que é a transformação de um pecador descrente em um fiel crente de Cristo. Glória e honra sejam dados a Deus. Como costumamos comentar, né? O maior milagre é um homem de manhã ser de Satanás e à tarde ser de Deus. Que precioso milagre, né? E eu gostaria de ler mais um texto bíblico, agora em Romanos, no capítulo 10, o verso é o 17. Vemos aí que de alguma forma o Espírito Santo conseguiu atingir em cheio Miller, no exemplo que ele estava sendo como pai, e isso mexeu então com ele, e ele pôde ver em Cristo um verdadeiro Salvador compassivo que morreu por nós. Romanos 10, 17 fala de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Eu gostaria de destacar 2 pontos aqui antes de finalizarmos. Primeiramente, que nem toda leitura ela é construtiva. Há muitos livros perigosos em nossos dias, assim como vídeos, filmes e documentários, tantas coisas, né? Mas resumimos muitas vezes na questão de livros impróprios. Destacamos, por exemplo, livros espíritas, livros que vão trazer conceitos realmente contrários a Deus e sua palavra. E não deve haver então a leitura, não deve haver a compra de tais tipos de livros, né? E se porventura tivermos um livro tremendamente impróprio, tal como foi dito, deve ser inclusive removido da casa. Um outro ponto, então, que eu gostaria de destacar é esse esforço. Muitas vezes vemos várias histórias, a própria mãe também de John Wesley, é muito bonita a história, os irmãos uma hora vejam. Quando ele era criança, ocorreu um grande incêndio na casa, por pouco que ele não morre. E a mãe teve a convicção que Deus tinha poupado seu filho por uma grande obra. E assim foi. Ele reavivou a Inglaterra, que estava num declínio espiritual muito grande naquela época. E nós vemos então essa influência sobre ele, a insistência
e que, de fato, como o texto de Paulo diz o quê? A fé vem pelo ouvir. É necessário que ao menos se ouça. E ouvir do quê? Da palavra de Deus. Ela que nos traz então o plano da redenção desenhado a nós. O que é necessário para alcançarmos a salvação está revelado nela. Que possamos então a cada dia nos inspirar nesses exemplos maravilhosos. Nós vamos ver como que Deus trabalha, como que a providência divina, e assim olhando para Cristo, que é o nosso supremo exemplo, façamos então uma caminhada com Ele em direção à cidade santa, que um dia, se formos fiéis até o fim, estaremos lá, entraremos pelos seus portais. É esse o meu desejo e oração a todos. Amém.